Vamos voltar envergados aqui. Posso ver o glória a Deus? Thales Roberto, que bom te ver. Meu sonho era ter um cabelo igual ao seu. Tudo que eu já tive. E carrego traumas até hoje. Aí o inimigo já começou a operar. Lá na escola, meu apelido era Capitão Caverna. Urso do cabelo duro. Aí ninguém sabe porque eu sou um homem de fases no cabelo, né? Ore pela minha vida, tá bom? Me acompanha aqui no teclado o pastor Roberto Marinho. Morava nos Estados Unidos. Era musicista do pastor Benny. Aí, como a vida dá voltas, ele deixou o pastor Benny nos Estados Unidos e veio trabalhar com o pastor Benny Ruim aqui na América. E sou eu. Roberto, puxa a música pra mim. Esse texto que eu li no livro do profeta Isaías, ele tem um poder, uma unção, uma autoridade, que não é nem necessário pregar. Não sei se vocês perceberam, na leitura da palavra, os crentes já foram inflamados pelo texto. Esse texto é vivo. Isaías é para mim um profeta diferenciado. Eu ia falar um profeta doido, mas seria redundância, porque todo profeta é doido. O livro do profeta Isaías pode ser chamado de mini-bíblia, vocês sabiam? A nossa Bíblia protestante tem 66 livros, Isaías, curiosamente, tem 66 capítulos. A nossa Bíblia é dividida em Velho e Novo Testamento, 39 livros no Velho, 27 livros no Novo. Os primeiros 39 livros da Bíblia, não se assuste se algum dia você torcer eles e você ouvir gritos de ais e de uis. Porque o Deus do Velho Testamento parece que está muito bravo, irado. Numa mão parece que ele tem um cajado e na outra um chicote. E ele não se faz de rogado quando precisa desferir golpes sobre o seu povo. Mas quando atravessamos o Novo Testamento, é o mesmo Deus. Só que ele esconde o cajado, ele esconde o chicote e ele pega um vaso bem grande de alabastro. Carregado de azeite, ele começa a curar as feridas do seu povo. O livro de Isaías é muito parecido com isso. Do 1º ao 39º capítulo, se você torcer ele, sai sangue. É Deus irado e Deus tomando a boca do profeta. O profeta só sabe apontar o dedo para os outros. Ai de ti, ai de ti. Ai do que peca, ai do que idolatra. Ai daquele que chama bem aquilo que é mal, aquilo que chama mal aquilo que é bem. Ai do bebum, ai do adúltero. É só ai, 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 ai. Mas quando você atravessa o capítulo 39 e vai para o capítulo 40, como que em um passe de mágica, o Deus que estava corrigindo o povo e puxando a orelha deles, chama Isaías para uma conversa muito legal e diz: Isaías, eu amo meu povo. E ele começa a fazer promessas a esse povo, do capítulo 40 para frente. Tem promessas que chegam a ser malucas, do tipo assim: chegará um tempo em que o meu povo vai habitar em uma terra e não vão ter nem que trabalhar, o melhor virá para a mesa deles. Vai chegar um tempo em que a criança vai caminhar ao lado da áspide, o leão vai caminhar ao lado do cordeiro, e o meu povo saberá que eu sou eterno. Então do capítulo 40 para frente, Deus sofre uma metamorfose, não em si, mas do seu pensamento. E um dia orando, lendo esse texto, eu falei: Senhor, o que aconteceu aqui? O Senhor disse: o meu povo se arrependeu. E quando o meu povo se arrepende, eu deixo o cajado de lado e abraço o meu povo, porque o pai corrige o filho que ele ama. Nós ouvimos isso aqui hoje. Então o livro do profeta Isaías é um livro de cabeceira, de cama. Você precisa ler esse livro. Isaías é aquele profeta que tinha uma luneta telescópica, invisível, espiritual nos olhos, tá? E quando ele regulava, ele enxergava o além. E ele enxergou 700 anos antes o Messias de Israel. Mas ele não só viu o Messias, ele viu o Messias em todas as suas fases. É ele quem grita: eis que a Virgem dará à luz a um filho. Vamos colocar o nome nele de Emanuel. Ele que viu tudo isso, ele viu Jesus pendurado na cruz, ele gritou bem alto. Não havia nele beleza nenhuma para que nós o desejássemos. Então ele enxergou Jesus, ele foi o mais próximo de Jesus que alguém já pôde estar. Ele viu Jesus em pormenores, por isso é chamado de profeta messiânico. Isaías tem alguns versículos do livro dele que chega a mexer com o nosso imaginário, porque parece poesia. Eu sou assembleiano, nem tudo é perfeito, eu sei se você pensou aí. Eu sou assembleiano e venho daquela época que a gente fazia jogral. Quem já viu jogral? Eu tenho trauma de jogral, porque eu era muito falante, né? E todo jogral eles me colocavam. E tinha um jogral de fim de ano no Natal, que era a revolta dos astros, e eu era sempre a estrela de Belém. Porque não era você que ficava parecendo uma estátua da liberdade, uma roupa branca e uma estrela bem na minha cabeça. Eu tinha que declamar: isso, aquilo. Eu tenho trauma de jogral até hoje. Me dá, por Deus.
começa a dar coceira. E eu me lembro que, na época de Natal, nesse jogar, eu sempre recitava um versículo de Isaías, e as pessoas achavam que era um poema. Mas não era um poema. Era uma profecia. Quando Isaías disse assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E todo mundo conhece esse versículo. Lendo assim ou falando, parece um mero texto, apenas uma poesia, mas não é. É uma revelação tão profunda de um homem que sequer conhecia teologia. Ele está vendo Jesus, mas não está vendo apenas Jesus, ele está vendo também o Cristo. Os que estudam a Bíblia sabem o que eu estou falando. O Cristo não é sobrenome. Cristo é a nomenclatura divina. A palavra Cristo aparece para nós com C maiúsculo na Bíblia. Significa ungido na eternidade. Então, quando falamos Jesus Cristo, falamos homem Deus. Isaías está vendo o homem, está vendo Deus. Quando ele vê o homem, ele diz: o menino nasceu, porque homem só é homem porque nasce. E de repente ele para de ver o menino e diz: mas calma aí, o menino está nascendo, mas tem um filho que não está nascendo. O filho está sendo dado de presente. Vou falar de novo, vou desenhar. O menino nasceu de Maria, o filho não. Esse desceu da eternidade, entrou dentro do ventre de Maria. E é o apóstolo da Bíblia que disse: ele mesmo sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, antes aniquila sua forma divina, desce entre nós e se faz carne. E ele nos amou demais. E só para os desavisados, ele está aqui por seguro nessa mão. Ele é tão grande, mas tão grande, que enquanto eu prego, ele caminha no meio dos castiçais, mas a face dele está diante dos serafins, que estão cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Porto Seguro está ficando cheio da sua glória. Tem algum pentecostal que acredita nessas maluquices? Mas pelo livro de Isaías, ele é magnífico, ele é maravilhoso, ele é poderoso. Mas o que eu quero pregar aqui hoje não tem a ver com a teologia clássica, não tem a ver com a interpretação política, nem atemporal do texto. É uma interpretação própria. É uma hermenêutica de um matuto que veio lá da Vila Tatu. Lendo o capítulo 43, eu percebo que Deus desperta Isaías e diz: Isaías, eu amo o meu povo. E eu tenho um povo apenas. Eu não tenho dois nem três. Eu tenho um povo. Todavia, esse povo é dividido em dois grupos. Nesses dois grupos, meu filho, por respeitá-los, eu me revelo a cada grupo do jeito que eles acreditam. Eu tenho parte do meu povo que é feito de gente normal, e tenho parte do meu povo que é feito de gente anormal. Uma normal apareceu. Vou falar de novo. Eu tenho um povo só dividido em dois grupos. Um grupo é feito de gente racional, o outro é feito de gente biruta. Parte do meu povo, meu filho, só pode ouvir-me falar coisas que eles entendem instantaneamente, que não tem que fazer um exercício mental. Tem que ser uma palavra papo reto. Eu falei, eles entenderam na hora, porque eles só acreditam naquilo que é racional. Mas tem uma parte do meu povo que, se eu falar para eles a maior de todas as maluquices, eles vão dar um grito, vão dizer: eu creio! Jesus, será que eu estou pregando um pouco certo aqui? Eu achei que eu ia pregar para os normais essa noite, mas pelo jeito eu vou pregar só para os malucos. Pastor, como o senhor chegou a essa conclusão? Porque Deus faz duas promessas aqui, uma é antagônica à outra. A primeira é essa: se passares pelas águas, elas não te afogam. Essa palavra é uma palavra normal, simples. Quer perguntar por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Todos os que estão aqui já passaram pela experiência do afogamento. E se não passaram, um dia vão passar. Quer ver? Alguém pode me dizer quem já quase se afogou? Tem uns assembleanos aqui que não vai na praia de jeito nenhum. Bocó, quem foi que te disse que a gente só afoga na praia? Às vezes a gente afoga tomando um copo de água. A água entra por onde não devia e, graças a Deus, sai pelo nariz. Quem já teve essa experiência? Então essa é uma experiência normal. E vem Deus e diz assim: se passares pelas águas, elas não te afogam. A mente aceita instantaneamente. Por isso que quando eu estava lendo, já teve gente que começou a gritar antes de eu recitar o texto. Mas a outra parte da promessa não é uma promessa normal. Porque o Senhor vem dizer assim: se passares pelo fogo, a chama não vai queimar você.
Deus se levanta do trono e diz: avisa o meu povo que se levantar contra eles o maior poder que eu já criei, porque o fogo é o maior poder que Deus já criou. Abaixo do poder de Deus é o fogo. O próprio livro sagrado diz no livro de... Oh Jesus, quando dá aqueles brancos assim na cabeça, não. No livro de Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz que Deus é um fogo devorador. O fogo é um elemento tão poderoso que será usado, inclusive, para incinerar o próprio inferno, que será lançado no lago de fogo. O fogo derrete o ferro, ele evapora a água, ele queima a madeira. Pedro, escrevendo uma de suas encíclicas, diz que este planeta onde nós habitamos um dia passará um fogo tão devastador nele que vai purificá-lo. Aí vem Deus e diz assim: se levantar contra o meu povo o maior poder que eu já criei, ele se levanta para duas coisas: para cair e ser extirpado da frente deles. Mas esse tipo de promessa não pode ser absorvido por uma mente comum, porque não faz sentido caminhar pelo fogo e ele não te queimar. A promessa não é Deus te livrar do fogo. A promessa é livrar você no fogo. Não é passar do lado, por cima, por baixo. É passar pelo fogo. Então essa não é uma promessa fácil de ser entendida, porque é uma promessa maluca. A mente humana não consegue compreender ela. Meditando nisso, eu falei: Senhor, que coisa linda eu descobri aqui. Então quer dizer que o Senhor tem um povo só e parte dele acredita em coisas que fazem sentido, e a outra parte acredita em coisas que não fazem sentido. O Senhor diz: exatamente. E aí eu comecei a buscar na minha memória coisas para tentar fazer o povo entender. Imagine vocês aqui no culto, o apóstolo René pega o microfone e diz assim: quando esse culto terminar, ninguém irá para casa sozinho, todos irão acompanhados, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que tem. Olha que interessante. Por que você deu glória a Deus? Você não tinha nem terminado a recitação do texto. Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque tudo que você ouve entra no seu ouvido e vai aqui para um aparelhinho que você tem no alto do cocoruto, que chama-se cerebelo. O cerebelo é o HD que nós temos dentro da nossa cabeça. Todas as memórias da sua vida estão armazenadas aí. Alguns seres humanos têm tanta habilidade que têm memórias intrauterinas. Memórias que são ativadas através dos 5 sentidos que Deus nos deu. Sejam eles visão, olfato, paladar, audição ou tato. Você já teve alguma experiência assim, andando pela rua, escutou uma música, de repente você foi transportado. Você sentiu um perfume, o coração quase saiu pela boca. Você ouviu uma palavra, uma cor, um objeto. Ele te traz a memória, porque o seu cerebelo ele foi ativado. Tudo que você ouve entra pelo ouvido e vai para o seu cerebelo, e ele trabalha numa velocidade muito mais rápida do que todos os computadores do mundo juntos. Não há um computador humano que possa imitar a mente humana, porque o que nós temos é algo infinito. E aí, quando o seu cerebelo trabalha naquilo que você ouviu, e o que você ouviu faz sentido, porque ele busca algum tipo de relacionamento, ele faz uma coligação com alguma coisa que você viveu no passado, o seu corpo reage instantaneamente. Alguém que já esteve em um culto ou em um comício, em algum lugar, tem alguém falando, de repente você se pega fazendo assim, ó. Você não deu ordem para a sua cabeça fazer isso. Às vezes você faz assim. Às vezes você fecha o rosto, abre um sorriso. O que aconteceu? O que você ouviu te agradou ou te desagradou? Mas como é que você sabe que te agradou? A voz, a palavra entrou aqui no seu ouvido, buscou memórias do seu cerebelo e ele entendeu que aquilo faz sentido. Quando faz sentido, é automático você abrir o coração. Quando eu falei aqui algo sobre o anjo do Senhor estar guardando, você buscou na sua memória inconsciente histórias de Deus protegendo alguém. E todo crente tem um testemunho. Eu já ouvi um testemunho de alguém que foi liberto, de um anjo que tirou a pessoa da morte, que livrou a pessoa de um acidente. É por isso que você deu um glória a Deus bem alto. Quer ver um exemplo disso? Você está aqui no culto, o apóstolo René diz assim: irmãos, esse final de ano será o melhor final de ano da sua vida. Você pergunta por quê? Porque você estará sentado ao redor de uma mesa farta, os seus filhos e seus parentes todos salvos. Aí você pergunta por quê? O apóstolo diz, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Eu nem terminei e você gritou por quê? Porque a minha voz
voz entrou no seu ouvido, o seu cerebelo trabalhou numa velocidade que você não pode imaginar, e ele buscou memórias, e ele mandou um recado para o seu espírito, que é a sua psique. Pode acreditar nisso, porque Jesus salvou o filho da irmã, salvou o marido do irmão, salvou o pai, ele salvou lá, vai salvar você também, vai salvar a sua casa também. Por isso nós nos abrimos. Agora tem coisas que nós ouvimos que não faz sentido nenhum e a gente não consegue reagir. Essas são as promessas malucas. Imagine você aqui no culto, Thales Roberto vai começar a cantar, ele pega o microfone, ele para de cantar. Deus me deu o espírito da revelação. Ele diz: o senhor está me dizendo que tem uma irmã aqui, ela trabalha aqui em Porto Seguro de Gari, uma profissão muito digna, mas ela é muito humilde, mal sabe falar a língua portuguesa. Só que daqui 3 meses, essa mesma irmã não estará mais aqui. Ela estará nos Estados Unidos da América, lá em Washington, D.C. E ela estará de frente de Joe Biden. E ela vai olhar para Joe Biden e vai dizer assim para ele: perhaps the nation whose God is the Lord. Ninguém grita. É só louco grita. Olha a cara do seu irmão, uns estão rindo, outros estão assim. Alô? Por que você não reagiu? Porque não faz sentido. Essa história entrou aqui no seu ouvido, o seu cerebelo trabalhou e falou assim: ó, é loucura, não faz sentido, não cai nessa que é uma pegadinha. Você está no culto, o apóstolo Renê está virado no giraia. Eu disse: tem um homem aqui, ele veio porque o apóstolo da igreja dele pagou para ele. Ele só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Ele é pedreiro, é analfa de pai e beta de mãe. E ele receberá uma carta dentro de 2 semanas que virá da embaixada da Espanha. Então ele virá assinado por vários advogados que conseguiram encontrar esse pedreiro, sendo ele o último herdeiro de um grande espanhol que deixou para ele 6 castelos e 100 milhões de dobrões em ouro. Olha a cara da pessoa que está gritando agora. Olha. Vê se é normal essa criatura. Não é. Por que não é? Porque essas coisas somente loucos acreditam. Por quê? Porque Deus ainda fala numa linguagem anormal. E não esqueçamos que eu vim fazer no início, eu vou mudar. Não vou pregar para normais agora. Vou pregar só para gente maluca. E eu quero saber se tem algum maluco aqui. Vou te mostrar o que é uma loucura. Promessas que Deus faz e a sua mente humana não consegue absorver, não consegue compreender, porque Deus está além do nosso tempo. Imagine eu, garoto, 15 anos de idade, a mão cheia de calos de cortar cana de açúcar no interior de São Paulo. Estou num culto de círculo de oração. E lá no culto está a irmã Geni pregando. O óculos dela era fundo de garrafa. Ela tira o óculos, o olho dela começa a arder, ela limpa para minhas irmãs. Eu estou vendo. A irmã Dalva gritou: mas como você está sem o óculos? Eu disse: pois é. Eu estou vendo aquele menino ali atrás, a igreja toda olhou para trás dela e eu também olhei. Eu era o último. Aí ela falou: é você, menino? Eu falei: pois não. Ela disse: por que eu estou te vendo embrulhado na bandeira do Brasil? Eu tinha 15 anos de idade. Aí ela deu um grito e falou: agora ele está voando. Aí eu disse: meu Deus, está vindo um monte de bandeira na frente dele e se curvando. Está vindo de um negócio redondo que eu acho que é o globo. Está vindo bandeiras de todo lado. Ele vai passando e elas vão se curvando. Caiu uma glória naquele culto. E eu fiquei tão feliz. Sábado da frente, culto da mocidade. Me deram a palavra e eu fui contar o meu testemunho. A irmã me viu embrulhado numa bandeira, eu voava e as bandeiras do mundo se curvavam. Eu virei piada na igreja. Você riu que não era você, bocó. Me chamaram de louco, desequilibrado. Me botaram apelido, bandeirinha, super-homem, o mais ofensivo de todos, maluco de pedra. Mas eu nunca deixei que essas piadinhas ou essas palavras roubassem de mim aquilo, porque eu conhecia a vida da irmã Geni. 6 horas de oração por dia. Não falava nada da língua portuguesa, mas falava mais língua de anjo do que todos nós aqui juntos. E eu me agarrei a essa promessa. Porque o problema não era mais meu, o problema era de quem fez a promessa. E de vez em quando eu ficava batendo: Senhor, a irmã Geni falou. E olha o que aconteceu hoje no auge dos meus 50 anos.
Quase 100 nações do mundo eu já preguei. Me tornei deputado federal pelo 4º mandato, conselheiro de presidente. Como isso pode acontecer com um ex-portador de cana? Qualquer um que olhasse isso naquele momento ia dizer: é loucura, é impossível, não vai acontecer. É impossível para a horizontal, não é impossível para a vertical, não é impossível para Deus. Deixa eu ver se eu estou pregando no lugar certo. Quem aqui tem uma promessa de Deus que é violenta? Se você tem essa promessa, para de ficar me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Para de ficar com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse braço de concreto, e reage nessa noite, porque as promessas velhas. Como eu disse, é uma interpretação própria. Eu estava pregando na Batista da Lagoinha certa vez, lá em Belo Horizonte, e se alguém rir, eu vou dar um cascudo na cabeça. E terminou o culto, eu estava lá na porta, numa alegria. Pergunte por quê? A gente podia vender DVD e livros naquela época. Todo mundo comprava. Aí veio o YouTube, o demônio. Acabou a vida dele. Isso é uma outra história para um outro dia, né? Mas eu estava lá sentado vendendo meus DVDzinhos e chegou um mineiro, mas muito matuto. Tem mineiro aqui? Essa raça descobriu o mundo. Eu estava pregando em Nagoya, no Japão. Tinha na minha frente pelo menos 1.200 pessoas com os olhinhos rasgados. Eu falei: aqui não tem. Eu falei: tem algum mineiro aqui? Não levantou um de olhinho rasgado dizendo: uai, só, tô aqui. Eu, mas como você com esses olhinhos assim, mineiro? Aí ele falou um negócio que eu não entendi. Eu não sei se era sansei, nisei, não sei. Era um negócio desse. Essa raça descobriu o mundo. Eu estou lá na porta da igreja, veio esse mineiro, mas ele veio bem matuto com uma sacolinha de supermercado na mão. Chegou perto de mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, me deu logo. Ele abriu aquela sacolinha, enfiou a mão nela e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem conhece paçoquinha embrulhada? Vou elogiar no idioma de Minas, ô trembão, sou. E eu já estava com uma fome, eu desembrulhei a paçoquinha e dei uma mordida. Quando eu dei uma mordida, o mineiro deu o golpe. Ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa com você. E eu devia só ter orado, mas não, eu para acabar com a paçoquinha logo, eu falei assim: mas isso aqui é uma oração por quê, meu filho? Eu falei: ô pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Quando ele falou Virgília, eu falei: você foi aonde, meu filho? Numa vigília. Eu enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise mesmo. Porque eu nunca tinha ouvido falar em Virgília. Eu conheço vigília. Eu falei: e daí, meu filho? Falei: aí, pastor, que não era vigília de crente normal, não. Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele: meu filho, o que é uma vigília de crente doido? E pastor, aquelas vigílias que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem a unção do Bruce Lee. Jesus usa, mas quando o inimigo pega, dá isso aí. Pois bem, olha que interessante. Ele falou isso, eu falei: e daí? Foi daí, pastor, que lá pelas tantas veio um profeta falar comigo. Eu falei: e como é que foi? Ele falou: pastor, o profeta veio na ponta do pé. Eu estava escorado na igreja, naquela hora que o fogo tinha acabado, estava todo mundo quase dormindo. Eu olhando para o púlpito, ele veio por trás da ponta do pé, pastor. Ele botou a mão no meu ombro. E ele parou de falar. Eu falei: botou a mão no ombro e foi aí que me deu desarranjo. Irmão, deu desarranjo porque ele colocou a mão no seu ombro. Eu digo: não, pastor, que ele colocou a mão no meu ombro. Quando eu fui olhar para ele, ele delicadamente fez assim: homem! Olha o que eu faço. Alguém já recebeu uma profecia desse jeito? Você está vivo ainda? Porque o espírito da gente sobe uns 3 metros e volta depois. Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor? Quando eu voltei em mim, o profeta ficou bravo. Ele agarrou a minha mão direita e ele fazia assim. E ele falou assim: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. E eu falei: e daí, pastor? Eu não tive outra opção, porque ele era muito grande. Ele agarrou minha mão, pastor, e a carruagem começou a andar.
Pastor, ele ia e eu tentei travar a carruagem, não tinha jeito, pastor, porque ele era mais forte. Ele foi me arrastando, todo mundo me olhando, aquela vergonha, ele falando em línguas. Pastor, eu me entreguei. Ele passou na frente do púlpito, ele rodou lá de lá da igreja, ele deu umas 3 voltas dentro da igreja, eu morrendo de vergonha. Pastor, o homem mirou a rua. Nós saímos na rua. Quando saímos na rua, eu falei, agora acabou minha vida. Pastor, ele acelerou. Eu achei que ele botou a 5ª marcha na carruagem. Mas nós estamos correndo. Mas eu falei, já estou aqui mesmo. Você acha que Deus quer? Ele dava glória lá, eu falava glória de cá. Ele falava aleluia de lá, eu falava aleluia de cá. E o fogo que estava nele me pegou também. E eu gostei do negócio. Quando nós voltamos na porta da igreja, ele entrou comigo pelo corredor da igreja. E no meio do corredor, ele brecou e me empurrou. Eu saí catando um cavaco. Eu parei para ver o que deu no profeta, pastor. Olhei para trás, o profeta com a mão na cintura, um dedo assim, e fazendo assim. E disse, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por ali, depois te levo por ali. Depois que eu te exalto aqui, eu te tiro daqui e te levo pelo mundo. E depois que eu te levar pelo mundo, eu te trago de volta aqui. Agora contempla na sua frente a rampa do Palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes desta terra. Eu amo a habilidade profética, a criatividade profética. E eu também dei glória a Deus como vocês deram, mas quando eu dei glória a Deus, o mineiro tem uma crise de riso. A barriguinha dele balançava assim. Eu entendi porque ele estava rindo, enfiei a mão no meu bolso, peguei meu cartãozinho de visita, anotei meu celular, estiquei a mão para ele, ele parou, olhou. Que é isso, pastor? Eu disse, meu celular. Ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. Ele, para quê? Eu disse, para quando você subir a rampa, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Quero ser amigo de alguém importante. E eu esperava que ele desse uma gargalhada igual vocês. Aí ele abaixou a cabeça dele. Quando ele levantou a cabeça, o olho dele estava marejando em lágrimas. Aí ele com a voz embargada disse, o senhor acredita mesmo nisso, pastor? Eu falei, por que não? Ele disse, pastor, sabe essa paçoquinha que eu te dei? Eu falei, sim. É com isso que eu sustento 4 filhos. Eu fico nas esquinas de Belo Horizonte, o semáforo fecha, eu saio pelos corredores dos carros, colocando uma paçoquinha em cima de cada retrovisor. Quando dá tempo, as pessoas me dão alguma moeda, algum dinheiro. Quando não dá tempo, a paçoquinha cai, o carro passa por cima dela e eu perco, não tenho meu produto de venda. Eu moro no morro aqui, pastor, que nem a polícia sobe lá. A minha casa não tem fechadura na porta, a porta é escorada com uma cadeira de fórmica. Procura no Google os mais novos, os mais velhos sabem o que é fórmica. Ele disse, pastor, o senhor acredita que um homem como eu, sem saber ler e escrever, sem pai, sem mãe, pai de 4 filhos que vende paçoquinha nas esquinas, vai um dia rodar o mundo, pastor? Eu estava tão cansado dele que eu olhei para ele e naquela hora eu pensei só com a mente humana. Eu fiz uma equação pobre, sem perspectiva, pai de 4 filhos, não vai acontecer. Só que o pastor nunca diz não. Eu fui abrir minha boca para falar assim para ele, olha, vamos esperar, porque se for de Deus vai acontecer. Mas quando eu fui abrir a minha boca, aconteceu algo comigo que eu não sei se os irmãos acreditam que Deus ainda faz. Eu fui arrebatado em sentidos. O mineiro já não estava mais na minha frente. Eu fui parar num lugar que eu não sei explicar para os irmãos se era grande, pequeno, se era escuro ou claro, era um ermo, era um vazio. E eu fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Do chão, na minha frente, foi brotando um prédio, um edifício. Como em uma câmera, trabalhando muito rápido, uma câmera de filmagem, mostrando uma construção. Foi saindo do chão, fui olhando. Quando eu olhei lá para cima, apareceu o letreiro do hotel. Era um hotel escrito Hilton Hotel. Eu falei, o Hilton Hotel? Eu olhei o que devia ser o 8º ou 9º andar. Tinha um homem de terno, mas eu não vi o rosto dele, porque a luz de trás não deixava ver. Eu falei, quem é aquele homem? E pisquei. Quando eu pisquei, eu não estava mais embaixo, eu estava atrás do homem. Eu vi a nuca dele. O homem olhava para um lado, para onde ele olhava, eu olhava também. À esquerda, eu vi uma cidade muito brilhante. Quando ele olhou para a direita, eu vi o estádio de Wembley. Eu falei, isso aqui é Londres. Quando eu disse Londres, uma voz gritou, se lembra, meu filho? Eu fui procurar a voz, sumiu tudo. Eu olhei para frente, um homem de terno e gravata foi caindo em câmera lenta e ele virou um adolescente. O adolescente não está de terno, ele está usando uma roupa de boia fria.
nas costas uma mochila com um facão apontando, facão saram. Na outra mão dele uma marmita. E ele está subindo a boleia de um caminhão de pau de arara do interior. O moço não olhou para mim. Quando eu estou olhando, eu falei, mas parece que eu já vi isso. A voz gritou, e agora? Você se lembra, meu filho? Eu procurei a voz, sumiu o caminhão, sumiu o moço. E o moço foi se transformando em uma criança. E eu vi um menininho, muito pequenininho, franzinho, só de shortinho, descalço, sem camisa, com uma caixa de engraxar sapato nas costas. O menino andou, parou, olhou para mim, deu um sorriso banguelinho. Aí o Senhor disse para mim, e agora? Você se lembra, meu filho? E eu comecei a chorar. Meu Deus! Porque era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. O Senhor mostrou o hotel onde eu fico todo ano quando eu vou pregar na escola bíblica lá em Londres. Só que o Senhor também me mostrou quando eu pegava o caminhão de pau de arara para apanhar laranja, algodão, café ou corte de cana. E o Senhor me fez lembrar de quando o Senhor me deu. O meu pai me deu pela primeira vez, o meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Eu perdi o fôlego e o Senhor disse para mim, se eu fiz na sua vida, por que eu não posso fazer na vida do meu? Quando eu voltei em mim, eu tomei um susto, o mineiro estava chorando, mas veio uma unção sobre a minha vida. Eu levantei o queixo dele, chacoalhei ele e disse, pare de chorar. E ele, por quê? Eu disse, porque se foi o meu Deus que falou contigo, o Deus que fez a Estéreo ser mãe de filho, o Deus que fez a Virgem ser mãe do Salvador, o Deus que afundou a muralha de Jericó no chão, o Deus que pavimentou o mar vermelho para o seu povo passar, o Deus que parou o sol e a lua, que fez o relógio chegar e girar ao contrário, o Deus que fez a jumenta falar com a balada. Se foi ele que falou, quem viver, viverá, para ver que quando Deus fala, Deus cumpre. Não me importa de onde você veio, nem a luta que você está passando, eu não estou aqui para choramingar com você, até porque eu já ouvi aqui que nós não podemos ficar atrelado ao vitimismo. Eu não estou pregando para pessoas comuns essa noite. Eu estou pregando para brasas de fogo tiradas do altar. Homens e mulheres que são embaixadoras do rei aqui nessa terra. Onde a planta do seu pé pisa, o Senhor Deus sela com a sua presença lá. Onde a sua mão toca, a enfermidade é obrigada a recuar. O Senhor Deus ainda fala na mente, fala na alma, Ele fala através de sonhos e visões. Não sei o que foi que Deus te prometeu. Ele só me falou essa tarde quando eu estava no hotel. Fale para o meu povo acreditar. Por mais longa que seja, por mais fora de sentido que seja a promessa que eles receberam, ou o sonho que eles têm, diga para eles não sepultarem esses sonhos. Não deixe nenhum coveiro da fé dizer a você que isso não vai acontecer. Não olhe as circunstâncias, não olhe o bairro, não olhe a cidade, não olhe o seu nível cultural, não olhe o seu nível intelectual, não olhe o seu nível financeiro, socioeconômico.